Olá pessoal, fazendo a correção do simulado dessa semana, trabalhando no descritor 3, identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos. D5, reconhecer a conservação ou modificação de medida dos lados, do perímetro da área, em ampliação e ou redução de figuras poligonais usando malha quadriculada. E D12, resolução de problemas envolvendo cálculo de perímetro, e o D13, cálculo de área. Ok? Bora lá. As primeiras questões. Observe os triângulos abaixo. Qual desses triângulos é equilátero? Opa, ele pediu para achar o triângulo equilátero. Lembre, triângulo equilátero, três lados iguais. Se tem os três lados iguais, também tem os três ângulos iguais. Se tem os três ângulos iguais, você já consegue matar a questão com o triângulo 3, certo? Que tem todos os ângulos de 60 graus. Lembrando também que o triângulo equilátero não tem como fugir dos ângulos de 60, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. E como os três são iguais, os três são 60 graus. Ok? Triângulo 3, alternativa C. Questão 2. No parque de uma praça, podemos observar vários triângulos. A partir dos seus conhecimentos de geometria, o valor do ângulo x na figura abaixo é... Ok, ele te deu um triângulo, e dentro desse triângulo, dois ângulos conhecidos e o último desconhecido, certo? A gente precisa lembrar que a soma dos ângulos internos de todo o triângulo é igual a 180. Então, se eu somar esses três ângulos aqui, eu tenho 180 graus. Trabalhando uma equaçãozinha, letra para um lado, número para o outro, vamos isolar a variável, passo esses dois 46 graus para o outro lado, subtraindo, então x é igual a 88. Ok? Se você fazer a subtração, você chega em 88 graus, então x é igual a 88 graus. Prova real. Soma 88 com 46 com 46. Você vai encontrar 180 graus. Ok? Não esqueçam. Informação vital aqui. Que a soma dos três ângulos internos de um triângulo é igual sempre a 180 graus. Ok? Próxima questão. Observe o triângulo que Sônia desenhou na lousa. De acordo com as medidas de seus ângulos, esse triângulo é... Ok, ele está classificando os ângulos aqui e os lados, ok? A e B está classificando os ângulos. E C e D está classificando os lados. Para poder classificar, eu preciso, então, saber todos os ângulos, ou pelo menos algumas medidas dos lados, certo? Preciso de algumas informações. Vamos achar esse último ângulo aqui, esse ângulo que eu vou chamar de x. Eu sei que x mais 45 mais 45 é igual a 180, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Passo subtraindo para o segundo membro, os dois 45, eu chego que x igual a 90. A partir disso, eu chego em duas informações aqui. Eu tenho um ângulo de 90 graus, então esse triângulo é retângulo. E como os dois ângulos da base são iguais, dois ângulos iguais, significa que os dois lados também são iguais, então eu tenho um triângulo isósceles. Esses dois triângulos estão ao mesmo tempo retângulo pelos lados, isósceles pelos ângulos e pelos lados também. Okay? Se a gente analisar a alternativa, não tem triângulo isósceles, só tem triângulo retângulo na alternativa B.
Acutângulo significa que todos os lados são menores que 90 graus. 90 não é menor que 90. Não confunde, é igual. Equilátero significa que todos os ângulos seriam iguais e todos os lados seriam iguais, que não é o caso. E escaleno significa que todos os lados são diferentes. Nesse caso aqui, como os dois ângulos da base são iguais, então as duas laterais também vão ser iguais. A questão 4. O carro de José apresentou um problema e ele teve que parar. Obedecendo às leis de trânsito, ele usou o sinalizador chamado triângulo para avisar os outros carros na estrada que seu carro estava enguiçado. Neste sinalizador, os três ângulos têm a mesma medida, portanto, cada um deles mede. Lembrando, isso daqui então é um triângulo retângulo. Se eu não consigo lembrar que todos os ângulos têm 60 graus, vamos fazer o seguinte. Esse eu vou chamar de x, esse eu vou chamar de x, esse eu vou chamar de x. Todos os ângulos têm a mesma medida. Ok, x mais x mais x, a soma dos três ângulos internos é 180. X mais x mais x é 3x, que é igual a 180 graus. O 3 está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo 180. E 180 dividido por 3 é 60. Se eu não lembrar que os triângulos equiláteros todos vão ter 60 graus, eu monto uma equaçãozinha e descubro que cada ângulo tem um valor de 60 graus. Questão 5. O encosto da última poltrona de um ônibus, quando totalmente reclinada, forma um ângulo de 30 graus com a parede do ônibus. Veja a figura abaixo. O ângulo na figura abaixo mostra o maior valor... Perdão, pessoal, aqui na prova faltou o símbolo do alfa, tá? O ângulo alfa na figura abaixo mostra o maior valor que o encosto pode reclinar, tá? Então, esse ângulozinho aqui, o valor de alfa é... Ok. Ele pede o valor de alfa. Se a gente fosse colocar nossa linha paralela à poltrona, ao assento da poltrona, eu teria a extensão aqui formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ok, eu preciso saber esse ângulo alfa. Existem duas formas da gente chegar aqui no ângulo alfa. Primeiro, pelo teorema do ângulo externo. O ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos opostos. Então, o ângulo externo é a soma dos dois ângulos internos opostos, contrário a esse ângulo externo, certo? Nesse caso, então, alfa é igual a 120. Ok, agora se eu não consigo lembrar desse teorema do ângulo externo, o que eu posso fazer? Eu posso procurar esse ângulozinho aqui que eu vou chamar de x. X mais 30 mais 90 é igual a 180. Isolo a variável, passo subtraindo para o outro lado 30 graus e 90 graus. Chego que x vale 60 graus. Agora vamos analisar isso daqui. Eu tenho aqui uma superfície plana e eu tenho aqui o assento. Esse ângulozinho aqui de dentro a gente acabou de achar que é 60 graus. Como aqui está formando um ângulo raso, um ângulo de 180 graus, 60 para chegar em 180 falta 120. Então nosso ângulo alfa é 120 graus, as duas maneiras, por meio do teorema do ângulo externo ou através de um ângulo raso, achando o terceiro ângulo do nosso triângulozinho formado aí atrás da poltrona, certo? Questão 6. Observe as figuras 1 e 2 desenhadas na malha quadriculada abaixo. A seguir, a área da figura 2 tem... Ok, então eu tenho aqui uma ampliação. A figura 2 foi ampliada a partir da figura 1. E ele está questionando sobre a área. Como a gente vimos nas aulas, a área e o perímetro, os dois são ampliados de maneira proporcional. Só que o perímetro, ele mantém a ampliação da mesma
mesma quantidade, que é a razão de semelhança, só que a área, ela amplia a razão de semelhança ao quadrado. Vamos achar então qual que é o valor da razão de semelhança. Lembrando que razão de semelhança seria o quê? Seria a figura final, uma medida da figura final, dividido por uma medida da figura inicial. Tá? Então, a medida final. Vamos pegar aqui um lado desse quadrado 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6. Vamos pegar agora o lado da figura inicial. 1, 2, 3. 6 dividido por 3 é 2. Então, nesse caso, o meu quadrado está sendo ampliado 2 vezes. Ok, isso significa que o perímetro está sendo ampliado 2 vezes, só que a área 2 ao quadrado é igual a 4. Então a área foi ampliada 4 vezes. Lembrem que a área sempre aumenta mais do que o perímetro. E a alternativa correta, analisando, é a letra C. O quadruplo da área da figura 1. O dobro seria o perímetro, não seria a área. A metade, como tem uma ampliação, não tem como diminuir. E o triplo não faz sentido porque a nossa razão de semelhança seria 2. Certo? Questão 7. Paulo desenhou alguns trapézios na malha quadriculada abaixo. A figura que é uma redução da figura 1 ele quer então uma redução da figura 1. Ok. As nossas dimensões é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui na lateral. 1, 2, 3, 4 na outra lateral. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 aproximadamente aqui em cima. Uma redução tem que diminuir de maneira proporcional. Então, se acontece isso tudo aqui, igual a 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, manteve uma das dimensões, isso não pode acontecer. Aqui na 3, manteve a mesma dimensão, isso também não pode acontecer. Então, elimine a 4, elimine a 3, sobra a 2 e a 5. Mas olha, o lado legal de geometria é que ela é muito visual. Qual que manteve as mesmas proporções? 2 ou 5? Se vocês olharem com cuidado, é o 2, tá? Figura 2. Por quê? 1, 2, 3, 4. Aqui virou 4. 1, 2, 3, 4. Ok, virou 4. 1, 2. Aqui virou 2. 1, 2, 3, 4. Aqui virou 4 aproximadamente. Olha para vocês verem. A medida da lateral direita diminuiu pela metade. Só que metade de 6 não é 4. Então não está de maneira proporcional. Se for analisar agora a figura 2, 3, 3, 3, 2. Nesse caso, foi reduzido pela metade, foi reduzido pela metade, foi reduzido pela metade, foi reduzido pela metade. Então tem que manter uma certa proporção para todos os lados, ok? Correto aqui então, alternativa C, figura 2. Questão 8. O esquema abaixo, em que todos os quadradinhos têm o mesmo tamanho, reproduz o espaço de um estacionamento. Esse estacionamento terá seu espaço aumentado de tal forma que as suas dimensões serão dobradas. Então tem uma ampliação que está sendo de razão 2. Assim, o novo esquema, no novo esquema, a representação ocupará um total de... Ok, lembrem, a razão de semelhança aqui, no caso, é 2, porque tudo está sendo dobrado. Ocupará é sinônimo, então, de espaço. É o tanto de espaço que está sendo ocupado. Espaço lembra de área. Eu quero saber qual que vai ser a nova área. Área, a gente falou anteriormente, que era a razão ao quadrado, para saber quanto que passa a ser depois da ampliação ou redução. Nesse caso, a razão é 2, e 2 ao quadrado é igual a 4. A área está sendo multiplicado por 4, ok?
As dimensões foram dobradas, porém a área foi quadruplicada. Se vocês notarem, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vagas nesse estacionamento. Se a área está sendo quadruplicada, 8 vezes 4, então 32 quadradinhos ou 32 vagas nesse novo estacionamento depois que as dimensões foram dobradas. Alternativa A. Questão 9. Na malha quadriculada abaixo, o polígono 2 é uma ampliação do polígono 1. De acordo com a figura 2, qual é o valor do fator de ampliação? Quando fala fator de ampliação, razão de semelhança, razão de ampliação, razão de redução, ele quer saber quantas vezes uma figura está sendo ampliada ou reduzida. Nesse caso, lembrem, pego o final, divido pelo inicial. O final, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pegar a medida aqui da base. 6 dividido por 1, 2, 3, 4. 6, 4. 6 não dá para dividir por 4, professor? Não, mas eu posso simplificar. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. 3 meios. Alternativa C. Ok? A figura abaixo, questão 10, mostra um polígono desenhado em uma malha quadriculada, em que todos os quadradinhos têm o mesmo tamanho e o lado de cada um deles corresponde à unidade de medida de comprimento. Duplicando-se as medidas dos seus lados desse polígono, o perímetro do novo polígono ficará. Lembrem, já falamos sobre isso. O perímetro, depois que ele é ampliado, continua a mesma dimensão que a razão. Somente a área que é razão ao quadrado. Nesse caso, se está falando se vai duplicar, a minha razão é igual a 2. Então, tudo está sendo multiplicado por 2. Se tivesse perguntado a área, 2 ao quadrado, 4. Aí sim seria a alternativa A. Como está falando em ampliar, tá? Não faz sentido a gente estar dividindo por 2 ou dividindo por 4. Okay? Então, poderia eliminar essas duas logo de cara. Certo? Questão 11, questão sobre perímetro. Marli recortou em uma cartolina um retângulo e um triângulo com as medidas indicadas nas figuras abaixo. Em seguida, ela juntou as figuras e obteve o seguinte polígono. Qual a medida do perímetro desse polígono? Lembre, perímetro é a soma dos lados, é a ideia de cercar, contornar. Ok, vamos lá. Eu tenho aqui o triângulo com ladinho 3, o triângulo com ladinho 5, o retângulo com ladinho direito 2,5, o retângulo com base 6,5, o retângulo com lado esquerdo 2,5. E agora é só somar tudo isso daqui, ok? Então, nesse caso, o perímetro é 3 mais 5 mais 2,5 mais 6,5 mais 2,5 mais... Perdão, só esse. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Isso mesmo. Então, o perímetro teria 3, 8, 10,5, 17, 19,5. Ok? Não coube as alternativas aqui, mas a alternativa correta, 19,5 centímetros. Ok? Questão 12. Na malha quadriculada abaixo, o lado de cada quadradinho mede 1 centímetro. Qual a medida do perímetro da figura sombreada? Então ele quer o perímetro, o contorno da figura sombreada. Vamos calcular aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 centímetro. O perímetro é 18 centímetros, ok? Lembrem, pessoal, se ele fala de perímetro, ele quer o contorno. Se ele fala de área, aí sim ele quer o espaço dentro. Aí sim eu vou contar os quadradinhos que tem dentro. Tá? Questão 13. A figura abaixo apresenta uma parte na praça da cidade que vai ser cercada com tela de arame. Quantos metros de tela, no mínimo, serão necessários? É outra questão de perímetro. Vamos lá. Descobrindo aqui as
dimensões que falta. Essa dimensão aqui é 4 mais 4 mais 4. Que é esse 4 mais esse 4 mais esse 4. No caso, 12. Esse lado aqui é igual ao lado direito, então 5. O perímetro é a soma de todos esses lados. 5 mais 4, mais 5 dessa dimensão aqui também, mais 4, mais 5, mais 4, mais 5, mais 12. Se eu somar tudo agora, 18, 23, 27, 32, 44. Então, o perímetro é 44 metros. Nesse caso, a alternativa D. Okay? É só somar todos os lados. A questão era que você tinha que descobrir as dimensões que estavam faltando. Questão 14. Luísa resolveu contornar sua toalha quadrada de 2,5 metros de lado com renda. Quantos metros de renda ela usou, no mínimo, nesse contorno? O pessoal está falando de um quadrado. Olha as informações do enunciado. Se fala de um quadrado, todos os lados são iguais. O quadrado tem essa característica especial. Todos os lados são iguais. E se ele fala em cercar, passar renda, contorno, é o perímetro. O perímetro, nesse caso, somando todos os lados, é 10 metros, tá? No mínimo 10 metros, o que seria preciso. Questão 15. Num triângulo equilátero, olha a informação que ele já entregou aqui. Triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Um dos lados mede 14 centímetros. O perímetro desse triângulo mede. Ele falou que é um equilátero, então todos os lados têm a mesma medida. Se um lado mede 14, todos os lados medem 14. Se eu fosse então somar aqui 14 mais 14 mais 14, eu chego que o perímetro vale 42, ok? 42 centímetros, alternativa C. Questão 16, a área do quadrilátero. Vamos trabalhar agora a área do quadrilátero da figura é. Existem duas maneiras de você responder essa questão. Essa figura é um trapézio. Se vocês lembrar da fórmula do trapézio, a área do trapézio é base mais base maior, ou vice-versa, vezes a altura dividido por 2. Se vocês lembrar direto essa fórmula, vocês conseguem só jogar na fórmula e encontrar direto o resultado. Se vocês não conseguem, o que vocês podem fazer? Dividir essa figura em dois, um retângulo e um triângulo, ok? Nesse caso aqui, indo direto pela fórmula, tá? Soma as duas bases, então 8 mais 4, multiplica pela altura e divide por 2. 8 mais 4 é 12. 12 vezes 3 é 36. 36 dividido por 2, eu chego em 18, ok? Tá, professor, mas e se eu fosse por uma maneira mais simples, que eu não consigo lembrar da fórmula do trapézio? Ok, vamos dividir essa área aqui em área 1 e área 2. Vamos fazer duas partes. Área 1 é um retângulo, e eu sei que a área do retângulo é base vezes altura. Qual que é a base do retângulo? 4, tá? Não esquecem que essa medida 8 é a medida inteira, tá, da figura. Aqui a base do triângulo é 4. E 4 vezes a altura, 3. 4 vezes 3, 12. Ok. Vamos agora para a área da figura 2. É um triângulo. Daqui até aqui, se em cima é 4, aqui o que sobra então é 4. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, porque é metade de um retângulo. A base é 4, a altura é 3 dividido por 2. 3 vezes 4, 12, 12 dividido por 2, 6. Agora junto essas duas áreas aqui, 12 mais 6, 18, tá? A maneira que vocês achar mais fácil,
vocês conseguem chegar no resultado. Se vocês lembram direto as fórmulas, ok. Se vocês não lembrem, vocês têm que pelo menos saber qual que é a área do retângulo, qual que é a área do triângulo. Do retângulo, base vezes altura. Do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Ok? Lembra, a área é o espaço dentro. Questão 17. Renato quer revestir com piso o entorno da piscina quadrada que construiu para seus filhos. Essa região foi representada em cinza claro no desenho a seguir, bem como suas medidas. A área que Renato vai revestir com piso em metros quadrados é... Bem, pessoal, como é que eu chego aqui? Eu chego na área que ele quer revestir como a área maior menos a área da piscina, tá? Vou diferenciar aqui para não ficar 2M, área maior, área menor. É pegar o tudo e tirar esse meio. Então só vai sobrar as lateral. E que figura que tá essa piscina e essa calçada? Um quadrado. Lembra que a área do quadrado, vamos pôr que a área do quadrado maior, a área do quadrado é lado ao quadrado, é lado vezes lado, tá? Nesse caso é 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Ok, e a área da piscina, a área do meio? Continua um quadrado, então lado ao quadrado. Imagens correspondentes. Lado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. A área a ser revestida, então, é 25 menos 9. No caso, 16, tá? 16 metros quadrados de revestimento. Questão 18. Para cobrir o chão retangular, opa, ele já falou que formato que é. De um terraço, são gastos 330 ladrilhos idênticos. Ele já falou, então, quanto que é o espaço que vai precisar para cobrir dentro. Nesse chão, vai precisar de 330 ladrilhos idênticos. Se na largura do chão cabem 15 desses ladrilhos, quantos cabem no comprimento? Ok, é uma questão simples de pensar em fazer o reverso, tá? Eu sei que ele tem 15 na largura, eu não sei quantos que é o comprimento, só que eu sei que cabem no total, nessa área, 330. Eu sei que a área é base vezes altura. Vamos substituir nisso daqui. A área é 330, a base é x e a altura é 15. 15 vezes o número dá 315. Perdão, que é 330. Nesse caso, x é 330 dividido por 15. Esse 15 que está multiplicando, eu passo para o outro lado, dividindo. E 330 dividido por 15, eu chego em 22. Então, o meu comprimento cabe em 22 ladrilhos. Ok? E as últimas questões. Observe que todas as figuras abaixo foram construídas com triângulos, retângulos e isósceles idênticos. Opa, tanta informação ao mesmo tempo. Triângulos, retângulos, o que são triângulos retângulos? Que tem um ângulo de 90 graus. Isósceles, que tem dois lados iguais. Idênticos. Ok. Aqui ficou faltando o restante da questão, né, pessoal? Aqui pergunta. Perdão, realmente faltou a parte de baixo. Mas a questão era: qual das duas figuras tem a mesma área? Ok? Nesse caso aqui, qual tem a mesma área que a imagem 2, se eu não me engano? Eu quero uma mesma área. Se vocês notarem, a mesma área que a imagem 2, eu tenho 1, 2, 3, 4 triângulos. Então eu preciso ter 4 triângulos na figura. Aqui eu tenho 1, 2, então não serve. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Matou a questão. É o item 3, tá? 1, 2, 3 não serve. 1, 2 não serve.
A pergunta quer que você encontre qual das figuras possui a mesma área que a figura 2. Como a figura 2 tem 4 triângulos, você tem que procurar uma figura que também tem 4 triângulos. Okay? Lembra que área é o espaço, então tem que ter o mesmo espaço. Não tem nada a ver com o perímetro. Okay? Última questão. A malha quadriculada da figura abaixo representa a planta de um terreno no bairro Gramacho, em Duque de Caxias. Cada quadradinho nessa malha representa 10 metros quadrados. Vivi comprou um terreno representado pela parte rachurada, parte pintada. Quantos metros quadrados tem o terreno de Vivi? Ok, informações vitais. Cada quadradinho equivale a 10 metros quadrados. Quantos quadradinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 quadradinho, então, 15 vezes 10 tem 150 metros quadrados. 150, alternativa B. Ok? Bem, pessoal, essa foi a correção da prova dessa semana. Perdão a questão 19, que na hora de eu montar aqui a correção teve algum errinho, não percebi. Mas nas próximas a gente vai corrigindo, ok? Grande abraço, espero que tenha ajudado. Tchau, tchau.